Carta de João, segunda carta do apóstolo João, Segunda epístola de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. versículo 7. Glória a Jesus. Glória a Dios. Que diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Porque já muitos enganadores Que muchos engañadores entraram no mundo, salieron por el mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo que no confiesan que Jesucristo veio em carne. vino en carne. Este tal é o enganador, Ese tal es engañador é o anticristo. y anticristo. Olhai por vós mesmo, Mirad por vosotros mismos, para que não percamos para que no perdamos o que temos ganho. el fruto del trabajo, Antes recebamos sino recibamos o inteiro galardão. el completo galardón. Todo aquele que prevarica Cualquiera que se extravía e não persevera y no persevera na doutrina de Cristo en la doctrina de Cristo não tem a Deus. no tiene a Dios. Quem persevera Quien persevera na doutrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai ese tiene al Padre como ao Filho. como al Hijo. E se alguém vir ter convosco Si alguno viene con vosotros e não traz esta doutrina, y no trae esta doctrina, não recebais em casa, no lo recibáis en casa, nem tampouco saudeis. ni le digáis bienvenido, Porque quem o sauda porque quien lo saluda tem parte participa nas suas más obras. en sus malas obras. Amém, igreja? Amén, iglesia. Grita, meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração, Senhor. Nos ensina, Senhor, cada dia mais a tua santa doutrina. Livra-nos, Senhor, dos enganadores. Livra-nos, Senhor, das palavras persuasivas, sedutoras, dos falsos profetas, das igrejas mundanas. E dai-nos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, da Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, igreja, no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Querida iglesia de Jesús, eis aí a santa palavra de Deus. ahí la santa palabra de Dios. O apóstolo João aqui, Apóstol Juan aquí, nessa carta en esta carta de exortação e alerta de exhortación y alerta, à igreja já no finalzinho do primeiro século. en el final del primer siglo, João já estava com a idade bastante avançada. Juan ya con edad bastante avanzada, A igreja estava sofrendo uma perseguição la iglesia sufriendo persecución religiosa religiosa e também perseguição política. y persecución política, O martírio el martirio dos apóstolos, de los apóstoles, irmãos e irmãs, hermanos y hermanas, estavam a carnificina, estaban en la carnicería, com muitas mortes, con muchas os muertes, crentes sendo lançados nas arenas dos leões. siendo lanzado a arena de leones. Então agora aqui, Ahora aquí, somente o apóstolo João, solo el apóstol Juan, o único líder, membro, único líder y miembro, pastor e apóstolo pastor y apóstol da igreja de la iglesia primitiva vivo do primeiro século. primitiva viva del primer siglo. Todos os apóstolos tinham sido mortos Todos los apóstoles están muertos pelos viés do martírio, con los fieles martirios, exceto João ainda, excepto Juan aún, que estava sendo já perseguido para ser capturado. perseguido para ser capturado. E agora o Espírito Santo Y ahora el Espíritu Santo começa a usar João aos irmãos, usa a Juan y a los hermanos, e não é uma carta destinada no una carta destinada somente à igreja do primeiro século, solamente a la iglesia del primer siglo, mas também uma carta profética también es una carta a profética todo o povo de a Deus, todo el pueblo de Dios, toda a igreja de Cristo, toda la iglesia de que Cristo, está empenhada na santificação empeñada en la do santificación, corpo, da alma e do espírito, cuerpo, alma y que espíritu, obedecem a Deus. que obedecen a Dios. Porque como diz a palavra do Senhor, Como dice la palabra de o Dios, Espírito Santo el Espíritu só Santo lhe é concedido es concedido aos que lhe obedecem. solo a los que obedecen. Aqueles que não obedecem, Aquellos que no le eles obedecen não têm
a paz de Jesus, no tienen la paz de eles Jesús, não têm o Espírito Santo. no tienen el Espíritu É Santo, como diz a Bíblia, como dice la tem Biblia, aparência de cordeiro, tiene apariencia de cordero, mas quando abre a sua boca, cuando abre su boca, falava como dragão. hablaba como dragón. Por isso que nesses últimos Por dias, eso que estos últimos nós días temos que buscar muito discernimento tenemos que buscar mucho do discernimiento Espírito Santo, del Espíritu para Santo nós não associar para no asociar as igrejas mundanas las iglesias aos mundanas, falsos crentes. los falsos creyentes, Nós não vamos entrar no pecado para no entrar en pecado, das más obras, de las malas obras, as obras dos crentes mundanos, las obras de los creyentes dos mundanos, crentes carnais, creyentes carnales, não é de santificação com Deus, no de santificación con é Dios, só conversas de adultério, solo conversación de adulterio, chocarrice, de chocarrices, não obedece, no obedece, as irmãs não andam na doutrina, hermanas que no andan en os irmãos doctrina, não andam na doutrina, no andan en não doctrina, obedecem os vossos pastores. no obedecen vuestros Como pastores. nós vamos associar com esses irmãos? ¿Cómo se asociar con esos Como nós vamos hermanos? saudar esses irmãos? ¿Cómo saludaremos a Vocês esos não estão hermanos? na paz de Jesus. Si no están en la paz de Se Jesús, você saudar e associar com si ele, usted saluda y asocia con você ellos, está com a má obra. está con malas Está obras, com a obra do Espírito Santo. no está con la obra del Você Espíritu está a obra Santo, da desobediência a Deus. sino obra de Mas desobediencia por a que Dios. João falou isso? ¿Por qué Juan habló Ele não é o eso? apóstolo do amor? No es el apóstol del amor. Aqui a igreja estava sofrendo uma perseguição religiosa La iglesia está por perseguida parte daqueles crentes que se apostataram. por parte de los creyentes que Aqui já apostataron. começou já a apostasia a entrar nas igrejas. Comenzó la apostasía a entrar en las Alguns iglesias. divisores Algunos que divisores não suportaram a sã doutrina, no soportaron la sana aquilo doctrina que Deus já tinha revelado ao Senhor Jesus Cristo, que allí había revelado a sobre Jesús, como multiplicar o pecado, sobre multiplicar el o amor pecado. de muitos ia se esfriar. El amor de muchos se enfriaría. Surgiria falsos profetas, Surgirían falsos profetas, falsos Cristos, falsos Cristos, com sinais com señales e prodígios, e prodígios, que se capaz enganaria até os escolhidos. que engañarían a los escogidos. Então por aqui acaso. levantou alguns falsos mestres, Levantaron falsos maestros, falsos profetas, falsos profetas, que alguns também era até fazia parte da igreja primitiva, que hacían parte de la iglesia mas primitiva. eles foram disciplinados, Mas fueron disciplinados, alguns foram até mesmo excluídos, hasta excluidos, alguns a sua carne foi lançada até mesmo para su Satanás, carne lanzada para como Satanás, diz lá Paulo, como dice Pablo e lá em 1 Timóteo 1:20, en 1 Timoteo a 1:20, quais algum la cual algunos entreguei sua carne a Satanás entregaron su carne a Satanás para não blasfemarem para no da blasfemar doutrina do Senhor. de la doctrina de Dios. Então o que aconteceu com muitos? ¿Qué sucedió con muchos? Começaram a se revoltar Se revoltaron com a doutrina de Cristo. con la doctrina de Cristo. O apóstolo Paulo também pregou. El apóstol Pablo predicó también. Chegará um tempo que não suportariam Y mais un tiempo que no a soportarían sã doutrina, la sana doctrina, tendo comichão nos ouvidos. lo comenzó en los oídos, Eles amontoariam para si amontonarían para sí, doutores conforme as suas próprias sobre concupiscências, su propia concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando los oídos de la e verdad, voltando às fábulas. volviendo a las fábulas. Não queria mais ouvir a verdade da doutrina de Quería Jesus, más la verdad de la doctrina a de doutrina Jesús, que prega contra o adultério, doctrina contra el adulterio, contra a prostituição, contra la prostitución, contra as pinturas das irmãs, pintura de las contra os hermanas, cortes de cabelo das irmãs, contra el cabello de las contra hermanas, os esportes mundanos, contra deportes mundanos, contra os shorts, contra los shorts, contra o tamanco salto alto, o el taco alto, contra a saia curta. la falda corta. Eles não querem ouvir essa palavra. No quieren oír que esa também palabra. que trabalha no caráter, Que trabaja en el na carácter, regeneração dos seus membros, de la regeneración de sus que tem que miembros, ter bom testemunho, que tiene que tener buen ser testimonio, honesto, ser honesto, pagar conta em dias, pagar conta al día, não ser caloteiro, no ser caloteiro, não ser falador da vida dos outros, no hablar de la vida de los não ser otros, inventador de conversas, no inventar porque a conversas. Bíblia diz 6 coisas que Deus odeia, Esas cosas que Dios e a odia. 7ª ele abomina, La séptima abomina. língua mentirosa, Língua mentirosa, que semeia contenda, que siembra contienda entre os irmãos, entre los hermanos, aqueles que cochichas escondidos do seu irmão, que murmura de diz las a Bíblia que eu vidas. não suportarei. Dice, yo no soportaré. Então os apóstolos confrontavam o Los pecado. apóstoles confrontaron el pecado. Muitos só vieram para a igreja Muchos vinieron para la só por iglesia causa dos milagres. solo por causa de Não los vieram milagros. para seguir Jesus. No vinieron a seguir É a a mesma Jesús. exortação que Jesus deu La misma lá exhortación em que Jesús Tiberiades. dio en Tiberiades. Quando estava a multiplicação dos pães e dos peixes, La multiplicación de los panes y peces, curando os enfermos, curando a los enfermos. todos estavam seguindo Todos Jesus. seguían a Jesús. Mas quando Jesus deu a aplicação da verdade da doutrina, Jesús aplicó la verdad y pregando doctrina. que as mulheres não podiam também pintar seu cabelo. Dijo que las mujeres no podían pintar Aonde su está cabello. escrito isso, ¿Dónde missionário? está escrito eso? Lá em missionario? São Mateus 5, San Mateo 5, 36, 37. 36, 37. Jesus deu a ordem. Jesús dio la orden. Não gerarás No generarás na sua própria cabeça. en tu propia Que cabeza. não pode tornar um fio do seu cabelo, Poner un cabello solo. branco ou preto. Blanco, negro. O que passar disso O que passa disto é procedência maligna. é de proceder maligno. Glória a Deus, glória a Jesus. Está A porta estreita. La puerta estrecha. Porque caminho
é apertado, camino es que ajustado, conduz à salvação, que conduce a la e salvación. poucos são que entram por ela, Pocos entran por ella. porque muitos são chamados, Muchos son llamados, mas poucos são os escolhidos. pocos escogidos. Então aqueles Aquellos que não querem ouvir a mensagem de Deus, no quieren el mensaje de Dios. nessas igrejas falsas, Esas iglesias eles falsas estão falando de Deus, están hablando de Dios. diz que estão louvando a Deus, Diz que alaban a Dios, diz que estão cultuando a Deus, cultuando a Dios. mas é o que diz a Bíblia. Lo que dice la Biblia. Esse povo me honra com os El lábios, pueblo me honra con los labios, mas o coração deles en su corazón está longe de mim, está hein? lejos de mí. Não está na verdade de Deus. Está en la verdad de Dios. Então aqui o que acontecia? ¿Qué sucedía? Aqui começou a surgir uns falsos profetas do primeiro século. Surgió los falsos profetas del primer siglo, Estava blasfemando do sacrifício de Jesus na cruz, hablando del sacrificio de Jesús en la que cruz, tinha feito por nós. que hizo por nosotros, Começaram a dizer que Jesus só tinha vida em espírito, diciendo que solo había venido não espíritu, tinha vida em carne. no tenía vida en carne. Segundo a falsa doutrina desses demônios, Según la falsa doctrina de los eles demonios, falavam que Jesus só tinha vida em espírito, que solo había venido espíritu, porque o ser humano, a carne é má. porque la carne es mala, Como decía. Jesus sendo Deus, Como Jesús siendo Dios, encarnar na física de um homem. encarnaría en un hombre. Então ali começou a ser criada essa heresia. Ahí se crearon E herejías alguns deles até pregavam y hasta predicaban algumas algunos, pregações parecidas com a dos apóstolos. parecidas a los apóstoles. Alguns deles Predicaciones. começaram também a fazer muitos milagres. Hasta hacían muchos E milagros. muitas pessoas começaram a seguir esses falsos Y profetas. muchas personas seguían los falsos Seguir os profetas, nicolaítas, a los nicolaítas, aqueles que dividiram a obra de Deus também. los que dividieron la obra de E eles Dios, começaram a fazer tipo num falso avivamento. hacer un falso avivamiento. Ah, mas ele está falando é verdade. Pero lo que habla es verdad. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Ele não pode vir no corpo de um homem. ¿Cómo puede venir un cuerpo que de a hombre? matéria tem pecado. La materia tiene a pecado. matéria é má. La materia es mala. Como Jesus sendo filho de Deus, Como Jesús siendo hijo vai de vir Dios, em carne. vendrá en carne. Ah, esses apóstolos erraram. Esos apóstoles Nós vamos equivocaron. seguir o que esses homens estão pregando. Vamos seguir lo que E lá hablan. eles pregavam até mesmo algumas doutrinas Está predicando da doutrinas santificação. de santificación. Já parecia ser obediência. Parecia ser É por obediência. isso que começou a levar muitos. Começou a llevar Aí já muchos. começou a se cumprir Comenzó a cumplirse o que Jesus falou. lo que Cristo habló. Que se capazes, Fue capaz, eles enganariam engañarían até os escolhidos de Deus. hasta los escogidos de Tá vendo o Dios. perigo? Está viendo el E eles peligro. começaram a fazer sinais e prodígios e maravilhas. Comenzaron a hacer señales, prodigios y maravilla. Mas os sinais e poder de maravilha deles Las maravillas que é hacían como ellos. diz Paulo, Es como dice Pablo, por poder do diabo, por el poder del diablo, poder de maravilha de Satanás, de la no engano. el engaño de Satanás. Porque ali também tinha uma falsa unção Tenía una falsa unción por ahí, meio da serpente Esculápio. por medio de la Que serpiente eles tinham escolape. como um Deus da cura. Tenían como Dios de la Era cura. falso Deus. Era falso Dios. Mas para o povo, Para el pueblo, eles enganavam o povo. ellos engañaban al Dizendo pueblo, que era de Jesus. diciendo que era É a Jesús. mesma coisa que esses falsos profetas fazem hoje. Es lo mismo hoy Você vê día. essas igrejas lá que apoiam a televisão, Esa iglesia apoyando a TV, apoia a filmagem da besta. Apoia las películas Eles da até bestia. filmam os milagres acontecer lá. Hasta filman los Homem milagros. leproso, El hombre leproso. paralítico levantando. Paralítico Mas levanta. esses falsos profetas, Esos falsos profetas. é os mesmos demônios Son los mismos demonios que usavam esses falsos profetas da época. que usaban los falsos profetas de la Muitos época. desses falsos profetas Muchos falsos vão lá profetas para os países iban a los países do ocultismo, del ocultismo, lá da África, de África, pegar uma unção negra, com uma unção uma negra, falsa unção, uma falsa unção, por parte de demônios. por parte de demônios. Depois vieram travestido de pastores, convertido em pastores, pregar a palavra. predicando a Tá palavra. cheio de pastores camuflados aí. Lleno de pastores camuflados. Ou ahí digo están. melhor, tá cheio de falsos profetas, bruxos, Lleno de falsos profetas brujos, satanistas, infiltrados nas igrejas, infiltrados nas iglesias, disfarçados de pastor, disfrazados de pastor, e pregando a palavra. predicando la palabra. Meu pai já foi da macumba. Mi padre fue ya de la Pode macumba. perguntar para ele. Puede preguntar para Lá él. no centro de espírita, En el centro também espírita. não tem a Bíblia aberta lá. No tiene la Biblia abierta o ahí. diabo, El diablo usa os meios também das escrituras usa hasta las para escrituras tentar nos enganar. intentar engañarnos. Ele não fez isso com Jesus também? Eso hizo con Jesús. Lá em São Mateus capítulo 4, En San Mateo 4, quando fala sobre a tentação de cuando Jesus, habla de la tentación de Jesús, ele usou as filosofia grega, usó filosofía ele griega. usou os livros do ocultismo, Los libros de ocultismo. de maneira nenhuma. De ninguna maneira. Ele usou as próprias escrituras. Usou a própria Por escritura. isso que é importante, Por isso é importante nós ter o discernimento. tener discernimento. Então começou esses falsos profetas a enganar o povo. Falsos profetas engañaron al Aí pueblo. muitos começaram a sair Muchos salieron do meio da igreja. en medio de la iglesia. Aí agora, Aí. João dá uma palavra de alerta e conforto àqueles irmãos que continuaram fiel. Cuando da una alerta también. Aqueles irmãos que amam Jesus não só pelo que Jesus faz, Aquellos hermanos que no hayan mas a pelo que Jesús, Jesus é. mas por lo que Jesús Os es. que amavam só o que Jesus faz, Los que amaban solo lo eles que só Jesús vêm hace. atrás de revelação na igreja, Venía atrás de revelación de la só vêm iglesia. atrás de cura, Solo atrás de cura. só vêm atrás de bênçãos financeiras, Só atrás de bendição financeira. não vêm atrás do Espírito Santo, No viene atrás del não Espíritu vêm Santo. atrás de Jesus, Não vem atrás de da Jesus. palavra da doutrina verdadeira. La palabra de doctrina Eles só vêm verdadera. atrás de bênçãos financeiras. Só atrás de bendição Esse financeira. é aquele que Jesus falou, Isso que Jesus que dijo. repreendeu Pedro. Repreendeu Pedro. Ó, Senhor, muito duro esse sermão. Foi muy Você duro. quer ir com eles? Querem ir com Como eles? que nós vamos com eles? Como vamos ir com Se eles? só o Senhor tem palavra de vida eterna. Si solo en Cristo hay palabra de vida eterna. Aí João agora
Juan ahora, usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu ele Santo, pregou. predicó. Tá vendo esses que saíram do meio de nós? ¿Sabes que salían en medio de Tá vendo esses nosotros? pastores que agora estão pregando lá na idolatria? Pastores que predican Que idolatría, estão associados a essas falsas doutrinas, asociados a falsa que não doctrina, crê no sacrifício vivo de no creen en el Jesus. sacrificio de Jesús. Eles são falsos, eles saíram de nós, Salieron de nosotros, porque não eram dos nossos. porque no eran de nosotros. Porque se ele fosse um dos nossos, Fuesen de nosotros, eles continuariam conosco. continuarían con nosotros. Tá vendo? Está Então eles vendo? não são de nós. Não são de Então, nós. filhinhos, é já a última hora. En la última hora, Como hijitos, vocês ouvissem que vai vir a besta do Apocalipse. hicieron que viene la Mas bestia, muitos se têm feito como ela. pero muchos hicieron como Então ella. agora ele ensina. Ahora Porque enseña. já muitos enganadores Muchos engañadores entraram no mundo, entraron en el mundo, os quais não confessam los no confiesan que Jesus Cristo vem em carne. que Jesús vino en carne. Esse tal enganador El tal es é o engañador. anticristo. Anticristo. É um tipo de Es anticristo. un tipo de Esse anticristo. anticristo que ele está falando aqui Es que está hablando aquí está se referindo ao imperador romano del emperador e às romano, falsas religiões las falsas religiones da época, de la época, que eram contra a palavra de Deus. eran contra la palabra O que de Dios, significa anticristo? que es O anticristo, opositor de Cristo. el opositor de Aquele Cristo, que é contra Cristo. el que es contra Cristo. Contra o evangelho de Jesus. Contra el evangelio de Ele é um Jesús. tipo de Es anticristo. un tipo de anticristo. Nos dias atuais, Nos dias actuales, o sistema ateísta, sistema ateísta, união homoafetiva, no homoafectiva, o movimento LGBT, movimiento LGBT, falsos profetas, falsos profetas, seita, heresias, secta herejía, o sistema militar, sistema militar lá que ofende os cristãos, que ofende a los desses cristianos, países comunistas, países comunistas, que matam os cristãos, que matam os eles são um cristianos. tipo de anticristo. son un tipo de É anticristos, apenas um tipo de anticristo apenas un tipo de que está anticristo, ensaiando e preparando o caminho quien sabe prepara el para camino, o anticristo final el anticristo final, da besta do Apocalipse. Da bestia del Apocalipsis. Assim como Deus nos usa así como Dios nos na usa, pregação do Evangelho, la predicación del Evangelio, abrindo caminho para a vinda de Cristo, abriendo el camino para la vida de Cristo, pregando a doutrina do Senhor. predicando la doctrina de Os Dios, ministros de Satanás los ministros de Satanás também estão abrindo o caminho también abren camino para a vinda do anticristo, para la venida del anticristo, com suas heresias, com suas heresias, preparando um cenário mundial preparando um cenário para a mundial, ascensão da besta. para a ascensão da O besta. mesmo apóstolo João também diz. El mismo Por apóstolo isso Juan que é mister dice esto que es se manifeste os filhos de Deus necesario manifestar los e os hijos de filhos Dios do diabo. y los hijos del diablo, Então esses que não seguem mais a doutrina do Senhor, que no siguen la doctrina de eles Dios, não são mais filhos de Deus. ya no son hijos de Dios. Aí João vai entrar. Ahí Juan entra, Olhe por vós mesmos, mira por ustedes mismos, para que não para percamos que no perdamos o que estemos ganho. lo que hemos ganado, Antes recebemos inteiro galardão. antes recibamos entero O galardón, inteiro galardão, a benção completa. la bendición completa. Ele está dizendo assim, se você se associar a esses falsos Si crentes, usted se asocia a ese falso creyente, se eles passar por você lá, si pasan por usted allá, ai, a paz. Aí a paz. Aí você dá a paz também. ahí da la paz Você también, está fora das escrituras. fuera de la Porque você escritura, está associando a falsa doutrina deles. está asociado a falsa Eles doctrina, saíram do meio de nós. Salieron en medio de Porque nosotros, não são de nós. porque no son de Não nosotros, tem o Espírito Santo de Deus. no tiene el Espíritu Santo de Mas Dios, se ele não conhece, pero él no conoce, aí você tem que evangelizar para ele. ahí tiene que evangelizar para A él. coisa mais errada de muitos evangelismos La cosa más cerrada de é mucho das evangelismo, pessoas chegar para as pessoas que estão lá no mundo, llegar a las personas del mundo, no meio do pecado, en medio del pecado, da lambança do pecado, de la alabanza del falar, pecado, Jesus te ama. decir que Jesús te ama, Jesus não ama, não. Jesús no ama, Jesus tem misericórdia daquela alma tiene misericordia de e tem esa alma, oportunidade para se arrepender. oportunidad para Mas arrepentirse, enquanto ela está debaixo cuando está debajo, da lambança do pecado, da alabanza del está pecado, debaixo da ira de Deus, debajo de la ira de Dios, debaixo da ira do Senhor, debajo de la ira del para Señor, que Jesus venha ter amor sobre ela. para que venga a tener E o amor nosso sobre ella. Deus Y nuestro Dios tem que se converter desse mau caminho. y tiene que Porque convertirse en el senão mal a Bíblia camino, vai entrar em contradição. si no va en contradicción. Jesus mesmo fala na sua palavra, Santiago, Jesús habla en Santiago, aqueles que são amigos do mundo aquellos que son amigos del são mundo inimigos de Deus. son enemigos de E Dios. como que Jesus vai amar uma pessoa ímpia no ¿Cómo pecado? que Jesús ama a la Tá persona impía? lambando, não ama. No ama. Está debaixo da ira. Está debajo de la Mas ira. tem a ira com a misericórdia. Tiene ira con misericordia. A ira por causa do pecado. Ira por causa mas del pecado. Deus tem a misericórdia, Dios tiene la misericordia, que dá liberdade para ele. que da libertad para a él. graça para que ele se arrependa. Para que se arrepienta. Aí quando ele ouve a mensagem de Deus, Cuando escucha el mensaje que de se Dios, arrepende do seu pecado. se arrepiente de aí seu o pecado. Espírito Santo, Aí o Espírito Santo vai infiltrar em seu coração. se infiltra em seu coração. Fazendo ele pôr desgosto das coisas do mundo desgosto no e mundo. amar as coisas de Cristo. E amar as coisas ser de um Cristo. crente fiel, Ser um crente obediente ao Senhor, a tua santa doutrina. obediente al Señor y a la santa doctrina. Então o que acontece, meus queridos irmãos e irmãs? ¿Qué sucede, hermanos queridos? Muitos Muchos estão errando, errais, están errando, por erráis, não consultar as escrituras sagradas consultar las escrituras e não sagradas, conhecer o poder de Deus. conocer el poder de Dios. Temos que crescer na graça, Tenemos que crecer en la mas gracia, também no conhecimento. también el conocimiento, Encher da graça, llenarnos de la do gracia, jejum, del ayuno, da oração, de la oración, mas também ler a Bíblia, y leer la Biblia, para não falar coisa que não sabe, Para não falar coisa que e não abater sabemos, as almas, e abater e as trazer almas, confusão e trazer confusão à mente do povo. a la mente del pueblo. Porque a Bíblia diz, La Biblia dice, por nossas
palavras, nuestras palabras, seremos justificados. seremos justificados. E por nossas palavras, Por nuestras palabras, seremos condenados no seremos último dia. condenados en el último día. Então aqui agora, Y ahora, o Espírito Santo de João el Espíritu Santo para dar uma alerta às igrejas. da una alerta a las Para dar um iglesias. alerta, não se comuniqueis com eles. No se comuniquéis con Como ellos. diz Paulo, Como dice Pablo. não se comuniquei com os ímpios, Comuniquéis con los impíos. mas condenai as obras infrutuosas das trevas deles. Condenar las obras infructuosas. Deus não manda você ficar nas rodas de ser escarnecedores. No van a caer en redes Porque carneceras. pessoas estão em seitas, heresias e falsas igrejas. Están en secta de herejía y falsa Não iglesia. são igrejas Não são igrejas do corpo de Cristo, não. Del cuerpo de Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, A Bíblia diz, hermanos, que as falsas igrejas são de Deus. Las falsas iglesias son de Não, Dios. No. as falsas igrejas Falsas igrejas são sinagogas de Satanás. Sinagoga de Satanás. E como que é sinagoga de Satanás? Como é sinagoga de Satanás? Você vai se amontoar com ela. Se van a entonar con Aí ella. diz, mas cuidado se não perder o que tem recebido. Cuidado para no perder lo que Que você recibiste. recebeu ouvindo a mensagem de Deus, Recibe oyendo el mensaje. ouvindo a doutrina do Senhor. La doctrina del Señor. Mas quando você começa a ouvir mensagens Cuando comienza a oír de mensajes falsos profetas, de falsos profetas, principalmente esses que estão por meio do YouTube, principalmente da YouTube, filmagem da besta, da filmação da bestia, trazendo confusão, trayendo confusão, a mente do povo, la mente del você pueblo, vai perder aquilo que você recebeu. perder lo que E recibió. vai começar a ser contaminado Você vai contaminar pela heresia deles. por la herejía E de sua Dios. mente E sua mente vai virar uma verdadeira confusão. Tendrá una confusión. Então João deu um aviso à igreja Deu primitiva. um aviso à igreja E o primitiva. Espírito Santo dá um aviso agora à igreja primitiva do século 21. Espírito Santo avisa Que é a a igreja, doutrina divina. que é a doutrina E divina. todos os irmãos estão na comunhão com o Espírito Santo todos de tener Deus. comunión con el Espíritu Santo de Cuidado Dios. se não perder o que tem recebido. Cuidado no perder lo que ha recibido. Cuidado que você tem ganho, que você ganhou a sua salvação. Lo que usted ganó con su Por salvación. mérito de Cristo, Por meio de Cristo. do sacrifício vivo santo dele, sacrifício vivo santo derramado dele. na cruz do Calvário. Derramado en la cruz del Calvario. Então se afaste, Se aparte. porque eles saíram de nós, Salieron de nosotros. mas não eram dos nossos. No eran de nosotros. Porque se fossem dos nossos, Se fossem de nosotros, eles continuariam conosco. continuaria com nosotros. Aí no versículo 9, Versículo 9, o Espírito Santo o Espírito dá Santo mais uma Da advertência. una advertencia. Todo aquele que prevarica Todo aquel que prevarica e não persevera y no persevera na doutrina de la Cristo doctrina de Cristo não tem a Deus. no tiene a Dios. Mas quem persevera ¿Quién persevera na doutrina de la Cristo, doctrina de Cristo? esse tem tanto o Pai Tanto al Padre como o Filho. como al Hijo. Aqui o Espírito Santo já falou tudo. El Espíritu Santo habla todo ahí. Aquele que prevaricou, que é aquele que se apostatou, aquele que deixou o alvo, Aquel que se apostató, deixou a doutrina de Cristo, dejó la doctrina de Cristo. ele não tem mais a Deus. No tiene más a Dios. E se ele não tem a Deus, quem está habitando no coração dele? ¿Quién habita en su corazón É o entonces? Espírito Santo? ¿Es el Espíritu Santo? Não é. No es. É Satanás. É Satanás. E como que você vai saudar uma pessoa dessa com a paz do Senhor? ¿Cómo saludará con la paz del Señor? Você não tem nem como saudar. No tiene ni cómo Vocês não saludar. têm a paz de Jesus. Tem a paz de Jesus. Não está na comunhão com o Espírito Santo. Está en la comunión con el Espíritu Está Santo. debaixo da ira de Deus. Debajo da ira de Porque Deus. a Bíblia mesmo diz: La Biblia dice, é melhor que não conheças a verdade mejor no conocer la verdad, do que conhecer conocer e não obedecer. y no obedecer. Ele conheceu a verdade, Ele conheceu a mas verdade. desobedeceu. Desobedeceu. E o seu coração E seu coração não tem mais o Espírito de Deus, tem mais o sim Espírito o de Deus. Espírito de Satanás. Sim, o Espírito de É por Satanás. isso que diz a Bíblia, Eso dice la Biblia. que a igreja de Tiatira Que Tiatira conheça as tuas obras, conozca tus a obras, tua paciência, paciência, o teu amor, tu amor, mas tenho contra ti tenho contra que ti, tolera Jezabel, que tolera e Jezabel, ferirei e herirei seus filhos de morte, sus hijos de muerte. e todas as igrejas saberão Todas las iglesias sabrán que eu sou o Deus da ira, que yo soy el Dios de la de ira. misericórdia, De misericórdia. mas sou da ira também. Também sou da Então por ira. isso que vocês têm que vigiar. Tienen que vigilar. Você sabe o que faz isso? Sabe o que é isso? Muitos crentes de doutrina Muitos crentes de se doutrina contaminar também. se contaminaram. São as más companhias que corrompem os bons costumes. Malas compañías que corrompen Você é la um buena crente de costumbre. doutrina, Você é crente de doutrina. fiel à doutrina, Fiel à doutrina. começa a associar com crente mundano, Se associa com crente mundano. crente meia doutrina, Meia doutrina. com crente fofoqueiro, Com chismoseiro. crente religioso. Crente religioso. Aí a Bíblia vai dizer, A Bíblia diz, aleluia, em 2 Tessalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, 3:6. en el 3:6. Mandamos-vos, porém, irmãos, Mando por eso, hermanos, em nome do Senhor Jesus en Cristo, nombre de Jesucristo, que vos aparteis que apartéis de todo irmão de todo hermano que anda desordenadamente, desordenadamente e não segundo e não segundo a tradição a tradição que de nós recebeu. que no nos recibió. Paulo está falando aqui. Pablo está hablando aquí. Então vamos você se afastar. Manda apartarse. Você não tem que ter comunhão com os ímpios. No tiene que comer Que comunión. sociedade é Cristo com Belial? Que hay Cristo con A Belial. luz com as La luz trevas. con las tinieblas.
ellas. Então Deus fala, apartei do meio deles. Apartado de medio de Como ellos. você vai ficar associado? ¿Cómo va a quedar Você está asociado? recebendo esse crente mundano por meio do YouTube na sua casa, filmagem da besta? Está recibiendo por medio de YouTube a creyente Você mundano. está andando de mão dada com esse crente ímpio, porque são ímpios. Está de manos dadas con el creyente Não tem impío. o Espírito Santo de Deus. No tiene el Espíritu Santo de Mas, Dios. missionário, você não tem amor? Tem o amor. Tengo amor, sí. Tem a misericórdia. Se ele abrir o coração para mim, Se abre el corazón. eu vou evangelizar, pregar para ele. Voy a evangelizar y Mas se predicar ele para él. tampar, se ouvir, não quiser aceitar, Si no quiere aceptar. é o que Jesus nos ensinou. É o que Cristo Se ensinou. chegar a ter uma casa e recebeste, Se eu na casa deixa aí a recebeste, paz sobre ela. recebe a paz Se não sobre ela. aceitar, Se não aceitar, sacuda a poeira dos vossos pés. Sacuda diz a el polvo palavra. de vuestros pies. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, ainda todo aquele que prevarica de todo aquel que e prevarica, não persevera. no persevera, Tá vendo que Jesus falou? Aquele que perseverar aquel que persevera, até o fim será salvo. hasta el fin será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. El que no cree será condenado. Então, se ele não persevera, Si no persevera, ele não tem Deus. no tiene a Dios. Quem está operando no seu coração Está operando en su é corazón. Satanás. Satanás. É por isso que esses crentes mundanos, Esos creyentes mundanos, esses crentes que não obedecem a doutrina, no obedece a doctrina, estão sempre na lambança do pecado. están siempre a la alabanza É del pecado. divórcio segundo casamento. Divorcio segundo Está casamento. envolvido com futebol. Envolvido com futebol. Está envolvido com as coisas ímpias e mundanas. Com coisas ímpias e E quando mundanas. você vai pregar para eles, Ou prega para eles eles, não aceitam. não aceitam. Eles sentem comissão nos ouvidos. Sentem comissão nos Isso eu ouvidos. falo aquele que se apostatou. Habla de lo que Mas se apostatou. aquele que não conhecia, Aquele que não conhecia, estava sendo enganado, estava sendo quando enganado. Deus envia a obra do Espírito Santo, envia a obra do Espírito através de uma Santo. verdadeira pregação, Através da verdadeira ele se pregação. arrepende Ele se arrepende. e rapidamente sai de lá Rapidamente e sai. obedece a doutrina do Senhor. Obedece la doctrina de Dios. Aí são esses daqui. Agora aqui, quem persevera na doutrina de Cristo, Quien persevera en la doctrina de Cristo eles têm tanto ao Pai tiene tanto al Padre como ao Filho. como al Hijo. Missionário, você está pregando desunião? Está predicando Eu desunión. estou pregando o que Jesus falou. Estoy predicando lo que Cristo Jesus habló. chegou a um tom de ironia com alguns fariseus. Habló con ironía de los fariseos. Quando veio falar assim, mas o Senhor não é o Jesus da paz, dos milagres? No es Jesús de la paz y Jesus falou milagros. assim, eu não vim trazer paz, Yo no vine a traer paz. sim espada. Y sí espada. Qual é a espada que Jesus está falando? Qual é a espada que habla Acerca Jesus? desses rebeldes, Sobre los rebeldes. que não tem paz para eles. Que não tem paz para tem eles. espada enquanto eles não obedecerem Cuando no obedece, tiene a espada. voz do Senhor. La voz del Señor. Obedecer a doutrina do Senhor, que ele conhece, Él conoce, mas faz errado. pero ha cerrado. Está como Judas Iscariote. Como Judas Iscariote. Está trocando Jesus Cambiando a Jesús pelas moedas de prata. por moeda de plata. Se diz ser de Deus, Dice ser de Dios. se diz ser de Jesus, De Jesus. mas está trocando Jesus Cambia Jesus. pelos momentos de prazer. Por momento de Está prazer. trocando Jesus, Cambia irmã, Jesus. pela televisão, pela novela. Por televisión, Está novela. trocando Jesus, meu irmão, Cambiando Jesus, pela hermano. televisão do futebol. Por el fútbol. Está trocando Jesus, irmão, Cambiando Jesus. pelas pinturas de Jezabel. Pintura de Jezabel. Saiba que você não está na doutrina. Usted no está en la doctrina. Você tem que se arrepender. Tiene que arrepentirse. Você não recebe a paz de Jesus No- mesmo, não. no recibe la paz de Você Jesús, precisa no. se consertar do seu pecado, nascer de novo. Tem que se arreglar Para e que nascer você de novo. tenha a paz de Cristo. Para que tenha a paz de Porque o Cristo. Espírito Santo é concedido Porque o Espírito para os Santo que é lhe concedido. obedecem a tua palavra, diz o Los que Senhor. obedecen la palabra, dice el Señor. Naquela época, meus irmãos, En aquella época, hermanos, estava uma perseguição muito grande. una persecución grande. Além de ter a perseguição política, No sé, era persecución política. começou agora aqueles obreiros que dividiram a obra de Deus. Son los obreros dividiendo la obra de Dios. Aqueles pastores que dividiram a obra de Deus. Los pastores que dividieron la obra de Começou a Dios. seguir Começou a as seguir falsas doutrinas. falsa doutrina. Que não cria que Jesus tinha vida em carne. Creían que Jesús había venido en carne. Mas Jesus é a prova fiel na palavra. Jesús es la prueba fiel en la palabra. Que ele é o Deus que vem em carne. Que es Dios que viene en carne. E 100% em carne, 100% en carne. 100% espírito. 100% espíritu. Preste bastante atenção. Preste atención. Jesus Jesús é como esse copo aqui, ó. es como este vaso aquí. Você coloca um copo de água, Se coloca un vaso de ou então um agua azeite. o de aceite. Quando você coloca dentro dele, se mistura? Cuando él se coloca dentro se mezcla. Não se mistura. No se A mezcla. mesma coisa é Jesus. É o mesmo Jesus. É a união hipostática. É a união hipostática. Ele é 100% Deus em carne, 100% Deus em carne. 100% Deus em espírito. 100% Dios espíritu. Presta atenção lá no barco com Jesus, com os seus discípulos. Presta atención al barco con los discípulos. 100% Deus em carne. 100% Dios en carne. Estava cansado, dormindo, fadigado da viagem. Cansado, durmiendo, fatigado. 100% Deus em espírito. Y 100% en No espíritu. momento que o mar começou a sacudir o barco, Cuando el barco comenzó a sacudir el os barco, discípulos se apavoraram e clamaram por Jesus. clamaron por Jesús los discípulos. Jesus 100% Deus em espírito. Su 100% Dios Disse: espíritu. acalme mar. Calma el mar. Acalme tempestade. Y se calmó la tempestad. Glória a Jesus. Essa heresia quase
destruiu a igreja primitiva do primeiro século. Casi destruyó la iglesia primitiva del primer siglo esa Mas herejía. pela graça de Deus, na oração e jejum, Por la gracia de Dios, oración y é como ayuno. diz a palavra de Deus, a porta que Deus abre ninguém fecha. La puerta que Dios abre nadie E cierra. nessa pedra o Senhor edificou a tua igreja. Esa piedra se edificó la E iglesia. as portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerá contra ela. no prevalecerán contra ella. Aí João agora Y Juan ahora começa a pregar e exortar: se afastei deles, se apartados de ellos. não dice. se comuniquei com eles, No comuniquéis con ellos. são rebeldes. Son rebeldes. Por que João está falando isso? Por que Juan dice Porque eso? a intenção deles é desviar você. La intención es desviarse. Aqueles que estão na placolatria, Aqueles que estão em nas placolatria, igrejas que se apostataram, em igrejas quando apostatadas, vê que você está firme na igreja verdadeira, Quando vê que está firme na que igreja, prega a doutrina de Jesus, que predica a doutrina a de Jesus, intenção dele é persuadir você. La intención es persuadir a usted. Para quê? ¿Para qué? Para que você saia daquela igreja. Para que salga de aquella iglesia. Sai de lá. Salga de ahí. Lá você não tem oportunidade. Allá no tiene Lá só oportunidad. fala em doutrina. Solo habla doutrina. Lá não prega o amor. No predica el amor. Tem amor melhor do que esse? Que amor mejor que ese? Zelando pela tua salvação? Celando por tu salvación. Desmascarando o pecado? Aí vem a paz. Viene la paz. Aconteceu, sabe com quem? ¿Aconteció con quién? Igual aquele homem, aquele general Aquel hombre general que foi para que devastou devastó o reino de Jezabel e Acabe. el reino de Jezabel Aí y Acab. aquele que conhecia aquele homem de Deus, Aquel que conocía al hombre de Dios. quando vinha saudar ele com a paz, Cuando viene a saludar con la a paz. paz nada. La paz E a nada. espada comia. Es la espada Está comía. escrito na Bíblia isso. Está A escrito mesma na coisa são Bíblia. esses crentes mundanos. Lo mismo los creyentes Que não mundanos. tem o Espírito Santo de Deus. Que não tem o Espírito Eles Santo de têm que Deus. se converter, estão enganados. Tem que convertir-se, está É a engañado. mesma coisa de ímpios. Não é a mesma Olha coisa o que de Deus. diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Outra vez vereis a diferença. Outra vez vereis a diferença. Entre o justo e o ímpio. Justo e o impío. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Que sirve a Dios y el que no. Será que quando Deus olha para a terra hoje, Cuando Dios miró a la tierra Ele hoy, está vendo alguma diferença? ¿está viendo alguna diferencia? Não, porque a igreja Porque la iglesia está andando muitos com os ímpios de mão dadas. está andando mucho con impíos de Você manos não tem mais atadas. conhecimento Tiene más de conocimiento. quem é crente verdadeiro e quem não é. ¿Quién es creyente verdadero y no? O mundo das irmãs gosta, as mulheres gostam de pintura, as irmãs estão usando. Las mujeres gustan de maquillaje O y están mundo das usando. mulheres gosta de calça comprida, as supostas igrejas estão Los usando. pantalones están usando también las E iglesias. tem aqueles também, não corta o cabelo, Aquellos que no cortan el não cabello. usa calça, Não usa pantalão. é saia comprida. É falda larga. Mas os ímpios lá fora gostam de brigar, contender, Pero los impíos gustan de falar mal da vida contender. dos outros. Hablar mal de la E vida de aquela que otros. se diz crente doutrina Aquella que se dice é creyente de a doctrina. pior fofoqueira da igreja. La peor É fofoquera o pior chismosera. fofoqueiro da igreja. É o pior É o chismoso. pior linguarudo e contendeiro da igreja. Linguarudo e contendeiro. Então são ímpios, não tem a transformação, nunca teve Nunca a transformação de Deus. Nunca tuvo transformación de Dios. Precisa nascer de novo. Necesitan nacer Mas de é o nuevo. que diz a Bíblia. Que diz a Bíblia. Aqueles que usam de engano na minha casa, Os que usam de engano em minha ele casa. não permanece, diz a palavra do No Senhor. permanece, dice la palabra de Dios. Aí agora, João agora, Juan ahora, com a idade bastante avançada, con edad bastante avanzada, aquele pouquinho só de igreja, un poquito de iglesia, pouquinho só de membros, de miembros, porque muitos seguiram os falsos profetas, siguieron falsos porque profetas, estavam na igreja só atrás de milagres. solo atrás de milagros, Aqueles que gostam de milagres, que gustan de não milagros. estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz milagre, Deus faz. Dios hace milagros, Mas aqueles que só estão atrás disso, solo que están é detrás de eso, facilmente enganado pelos falsos profetas. fácilmente se engañó por los falsos profetas. Começou a surgir as falsas curas lá, Comenzó falsa cura ahí, eles foram atrás, fueron atrás. mas aqueles que é fiel, Aquellos que son fieles, como eram os crentes de Bereia, los corrientes de Berea, tudo que os apóstolos pregavam, eles meditavam, todo lo que pregaban los apóstoles esses eram meditaban. diferentes. Eran Que diferentes. eles adoravam Jesus, Adoraban a Jesús, não só que Jesus faz no milagres, solo que hace milagros, mas também pelo Jesus faz, también por lo que hace que Jesús. Jesus é. Jesús es Jesus é amor, mas também é justiça, es amor y también que não justicia. passa a mão no pecado. No pasa mano en el pecado. Veja nas igrejas de Tiatira, Nas igrejas de Tiatira, Jesus não é amor, Jesús de amor. mas quando ele viu coisa errada na igreja, Quando viu coisa errada ele na igreja, apontou para cada igreja se consertar. Tudo para que a iglesia Jesus consertarse. não passou a mão. Jesús no pasó Vocês mano. estão pensando que Jesus Están pensando que Jesús é o Deus da ira, es el Dios de la ira. somente no Antigo Testamento? Solo en el Antiguo No Testamento. Novo Testamento Deus também mata. También mata en el O Nuevo que Testamento. aconteceu com Herodes? Que aconteceu com Que Herodes? perseguiu o povo de Deus, Perseguiu o povo de Deus. matava os cristãos, Mataba a los cristianos. e não agradeceu, e não elogiou a Deus, E não elogiou a Deus. sim aceitou o aplauso do povo. Y se aceptó el aplauso del Deus o pueblo. matou. Dios lo mató. O anjo se feriu ele. El ángel lo hirió. Foi comido de bichos. Foi comido de gusanos. Novo Testamento. El Nuevo Testamento. Que aconteceu também. Que aconteceu também. Com Ananias e Safira. Ananias e Safira. Por pecado de mentira. Pecado de mentira. E de engano dentro da casa de Deus.
Engaño dentro de la casa Caiu de os Dios. dois mortos ao pé de Pedro. Caíram mortos Por ao pé causa de do Pedro. pecado, Deus o matou. Por causa del pecado lo O que mataron. aconteceu também, que aconteceu também com Elimás, Elimás, um falso profeta, falso profeta. judeu. Por que judeu? Por que judeu? Não era um povo, não era um homem da linhagem ímpia. Não era um povo Era um da homem linhagem. conhecedor da Bíblia. Era um homem mas que conhecedor. estava perseguindo um homem de Deus que pregava a Está verdade. persiguiendo un nombre de Dios. Persuadiu o povo a não dar ouvido à doutrina que Deus falava na boca de No Paulo. daba oído a la doctrina que Deus o Pablo. feriu de cegueira. Dios lo hirió de Ficou ceguera. andando cego, andando pela mão, guiado pela mão dos outros. Era guiado pela mão de É outros. assim que Deus faz. É assim que Deus com faz. esse que quer bagunçar a igreja de Quando ele doutrina. quer desordenar a Lá doutrina. nas igrejas mundanas, Lá nas igrejas lá mundanas. adultéria, bagunça, não acontece nada. Adultério e não Porque acontece Deus nada. não está lá. Porque Deus não Mas está se aí. vir bagunçar Se vier a na desordenar. igreja santa, escolhida de Deus, Na igreja santa, Deus escolhida de desce a Deus. espada. Dios desciende de espada. Vocês estão vendo por que esses falsos profetas Porque los falsos que há profetas anos vinham lutando que años venían para luchando destruir a doutrina de Jesus na igreja, destruir la iglesia de nas de antigas Jesús. igrejas de doutrina. Nas antiguas Veja a igrejas. situação de muitos deles hoje. Mira a situação de muitos. Alguns desceu a sepultura Algunos bajaron a e sepultura. outros estão pagando vivo. Outros pagam porque vivos. tocou na doutrina do Senhor. Que tocó la doctrina. Perseguiu o servo de Deus. Persiguió los siervos de Dios. Perseguiu a serva de Deus. Persiguió la sierva de A Dios. serva de Deus desmascarava o pecado, o Se adultério. mascaraban el pecado de Ele lá adulterio. isolava a serva de Deus, tocava de banco. Y ya colocado en banco. Mas os mundanos davam oportunidade. Los mundanos daban Veja a oportunidad. situação que está muitos. Veja a situação de muitos. Muitos estão inválidos. Estão inválidos. Não pode mais fazer nada. Não pode fazer nada porque mais. a pedra de tropeço Porque la piedra de do tropeço caminho da igreja, do caminho da igreja, Deus tira. Dios saca. Como diz a palavra em 1 Timóteo, Como dice 1 Timoteo 1:20, se me falha a memória, 1:20. que qual Deus eu entreguei a carne para Satanás, Entregué la carne para Satanás. Irineu e Alexandre, Irineo y Alessandro. para não blasfemarem mais. Para não blasfemar Está vendo mais. esses falsos profetas Está vendo os falsos que estão profetas? blasfemando da doutrina de Jesus? Blasfemando la doctrina de Dizendo que Jesús. essa doutrina que nós prega Dizendo que nosotros é usos e predicamos. costumes, São usos e é costumes. religiosidade. É religiosidade. A carne deles estão entregue a Satanás. La carne está entregada a Satanás. E muitos deles estão enfermos. Muchos están enfermos. E Deus, nesse ano, demais anos à frente, Y más adelante vai descer a espada nesses falsos va a profetas. ascender la espada a los Que falsos estão querendo profetas. impedir Querendo impedir. que a obra de Deus avance. La obra de Deus mas avançar. não vai impedir. Pero no vai impedir. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. porta que Deus abre, nadie E cierra. Deus edificou essa igreja. Deus quedou com essa E igreja. as portas do inferno, Las puertas del infierno não prevalecerão contra ela. No prevalecerán contra él. E aqui o apóstolo João El apóstol Juan, continua sendo usado pelo Espírito Santo. usado por el Espíritu Santo, Ele diz, dice agora no verso 10: en el versículo 10: se alguém vir ter convosco si alguno viene a vosotros, e não traz esta doutrina, no trae esta doctrina, não recebais em casa, no lo recibáis en casa, nem tampouco saudeis. ni les digáis bienvenido. ¿Está viendo? Se alguém Si alguien que não traz esta doutrina, no trae esta doctrina, se alguém vir ter convosco viene a estar con ustedes, e não traz essa doutrina, no trae esta a doctrina, doutrina da santificação do corpo, da alma e do doctrina de espírito. la santificación cuerpo, alma y espíritu. Vamos lá, muitos que não têm a santificação de Deus, Muchos no tienen santificación só de vai Dios. para sua casa para fazer fofoca, Solo va a su casa a hacer chisme, para falar de um e de outro. hablar de uno y de otro. É leve e traz. Es leva y trae. Você está recebendo na sua casa, Está recibiendo en su você casa. não tem parte com Deus. No tiene parte con Dios. Você gosta, você não fala, mas você gosta de ouvir. Usted no habla, pero Você gusta. tem que cortar agora mesmo Tiene que cortar ahora. e repreender pela autoridade do Espírito Santo. Aprende por la autoridad del Espíritu Santo. Seu irmão, usa sua língua para orar. Use su lengua para orar. Usa sua língua para orar, meu irmão. Pare de falar mal um do outro. Puede hablar más de uno A o de Bíblia otro. condena isso. La Biblia condena eso. Salmos capítulo 1, verso 5. Salmos 1:5. Aquele que cochicha e fala mal do seu irmão às escondidas. Aquel que habla de su hermano Deus não escondida. suporta. Dios no Se soporta. Deus não suporta você, irmão, irmã, Si Dios no soporta a usted, eu vou hermano, suportar você. soportaré Ou usted. você entra na minha casa Ou entra na minha como casa. um servo, uma serva de Deus, Como siervo o sierva de ou Dios. pode se retirar agora. Puede retirarse Tem ahora. que ser assim, irmãos. Tiene que ser así. Como homem de Deus, autoridade Como hombre de Dios, do autoridad. Espírito Santo. El Espíritu Santo. Ah, se alguém vir ter convosco, Si alguien viene a estar con que não usted, está na doutrina, que no está na doctrina. Minha mulher ela toda Jezabel. Toda Jezabel. Ela sabe que você é uma crente fiel, Sabe que é crente que não fiel. alisa o cabelo, Que alisa o que cabello, não corta não. o cabelo, Não corta o cabello. que não usa a calça comprida, Não usa pantalão. não usa as roupas mundanas. Não usa roupa Ela mundana. vem com aquela palavra persuasiva, Viene com a palavra fingindo persuasiva. ser sua amiga. Fingindo ser a sua amiga. paz, irmã. La paz, Ai, irmã, hermana. você é tão bonita. Você é tão bonita. Por que você não corta primeiro na pontinha? que não corta Você na pontita? não faz um alisamento do seu não- cabelo? não alisa seu Por que cabello? não pinta seu cabelo? Você vai ficar tão bonita. Não pinta seu Isso é cabello. costumes. Esos Corta costumbres. agora mesmo. Corta ahora.
Isso não tem a paz de Jesus. Ese no tiene la paz de Jesús. Está toda mundana a paz. Paz nada. Paz nada. Não tem a Jesus. No tiene a Jesús. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia não diz. tem o Pai, Não tem o Padre. nem tem o Espírito Santo. Nem o Espírito Como você Santo. vai saudar umas igrejas mundanas Vamos falar das que igrejas não tem o mundanas. Espírito Santo de Deus? No tiene el Espíritu Santo de Não, Dios. meus irmãos e minhas irmãs, não tem Deus. No tiene a Dios. Não confunda, não. Não confunda. Jesus veio para todos. Jesús vino para todos. Mas a salvação La salvación é só para os escolhidos. Es solo para los escogidos. Quando Jesus repreendeu a cerca Cuando Jesús reprendió acerca da divisão entre o povo de Deus, mesmo no primeiro século, de la división entre el que pueblo de até Dios, os apóstolos queriam fazer, que hasta los apóstoles querían é o hacer, seguinte detalhe. es el siguiente Os detalle. apóstolos queriam pregar só para o povo judeu. Solo querían predicar para los judíos. Desmerecia o povo ímpio. Desmerecían a los impíos. Aí Jesus falou assim, não, eu vim para todos, tem que pregar o evangelho para todos. Tienen que predicar para todos. Pregar o evangelho. Predicar o Você evangelho. pregar no seu evangelho é uma coisa. Se predicar el- Você se associar é outra. Usted asociarse es otra. Olha o que a Bíblia diz mais. Mira lo que la Em Biblia 1 dice. Coríntios 5, 1 Corintios 5, verso 11 e 13. Versículo 11 y 13. Mas agora escrevi que não vos associeis. Ahora escribir que no asociéis. Olha o que está escrito aqui. Vós agora escrevi que não vos associeis. Que no os O que é asociéis. associar? ¿Qué es asociar? Se ajuntar, Juntarse. ter amizade unida, Tener amistad unida. ir na sua casa, Ir na sua casa. passear junto, Pasear junto. ir para o monte orar, Ir para el monte orar. ir para a igreja orar, Ir para a igreja orar. ali na igreja, lá na igreja mundana. Você pode convidar ele para vir. Puede convidar para Na venir. igreja verdadeira. Na igreja verdadeira. Mas você ir lá seguir a igreja mundana. Pero seguir a igreja você é mundana. um servo, uma serva de Deus? Es una serva, Vai de pregar Dios. nas igrejas mundanas? Va a predicar a iglesia Não, mundana. é sinagoga de Satanás. É sinagoga de Satanás. Deus não tem parte com esses tais. Não tem parte com os Então tais. não associeis, Não associeis. com aquele que se dizendo ser irmão. Con el que se dice ser hermano. Ele está dizendo ser irmão, mas ele não é. Diciendo ser hermano, pero no es. For devasso. Por debajo. Sabe o que é devasso? ¿Sabe qué es debajo? Pornógrafos. Pornógrafos. Pessoas adúlteras. Personas adúlteras. Pessoas que só falam em relações sexuais. Solo para las relaciones Pessoa que sexuales. se seduz. Que seduce. Começa a falar da sua vida, a vida íntima. Habla de su vida íntima. Suya. Que faz com o seu esposo, com a esposa, para compartilhar com o colega, com Con o su irmão, esposo, irmã. con su esposo, esposa Isso é tudo compartiendo. errado. Es todo equivocado. Você é uma só carne. Es solo una carne. Você é você e Deus e seu marido. Es usted, Dios y su marido. E uma relação santa. Una relación santa. Não é relação sexual ilícita, não. No es relación sexual. Coisa ilícita, mundana, não. Cosa mundana. Você quer forçar a sua esposa Quer forçar a sua esposa? fazer relação ilícita? Fazer relação ilícita? Saiba que a sua esposa não é meretriz. Sepa que su esposa no es Toma meretriz. vergonha na sua cara e seja homem de Deus de verdade, não ímpio. Tenga vergüenza en su cara y sea hombre de verdad. Você também, mulher. Usted también, mujer. Está só sonhando as crentes mundanas? Mirando crente mundana. Ah, para mim não se não perder seu marido. Não perder seu marido. Começa a fazer tal coisa. Fazer tal coisa. Começa a fazer tal fantasia. Tal fantasia. Vá se converter e toma vergonha na sua cara também, seja mulher de Deus. Conviértase y también tenga vergüenza. É en su cara. santificação. É santificação. Porque a Bíblia diz, A Bíblia diz, lá em Hebreus, em Hebreus, que Deus vai julgar os Dios leitos, juzgará a los lechos. corrompido pelo pecado. Corrompido por el pecado. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Mas quem faz isso? ¿Quién hace eso? Associação aos devassos. Asociación a los Não devassos. quais nem comais, Não tales nem comais. nem tampouco saudeis, Nem tampouco nem saudeis. recebeis na sua casa. Nem recebais A em sua Bíblia casa. diz: pelo fruto se conhece a árvore. El fruto se conoce el Você árbol. reconhece homem de Deus, se é mulher de Deus? Si no conoce el É árbol. pelo caráter. Es por el carácter. Os crentes mundanos hoje não tem testemunho para pregar porque eles são mundanos também. El creyente mundano tiene testimonio para O que predicar. os ímpios estão fazendo, eles estão fazendo. Lo que los impíos hacen Se también os hacen. ímpios estão dançando nas redes sociais, sensualizando, as irmãs postando foto com bico de fio dental na praia, os ímpios fazem, as crentes também estão fazendo. Si los impíos hacen, ellos también E hacen. depois que ele vem com a cara de santo tomar santa ceia na igreja, Quiere tomar Santa Cena en la toma vergonha iglesia. na cara e seja crente de verdade, minha irmã. Tenga vergüenza en la cara y sea creyente de verdad. Está assistindo televisão, Está mirando televisión. imoralidade, Inmoralidad. jogando, o mês inteiro. El mes entero. Mas, vou pedir perdão, vou tomar santa ceia. Pedir perdão e tomar santa ceia. Cuidado. A Bíblia fala que aquele que toca na minha carne, meu sangue de minha mente, Aquel que toque mi carne vai y ser sangre condenado. será condenado é culpado indignamente. desse sangue. Será culpado se da sangre. conserta, se purifica, Se purifique. se humilhando a Deus, Humilhando-se a para tocar Dios. no corpo e no sangue de tocar en el Cristo. cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esses que fazem essas coisas no dia,
que hacen esas cosas hoy día. Aqui as pessoas negavam que Jesus tinha vindo em carne. Negaban que Jesús había venido en carne. Você agora nega Jesus com a sua carnalidade, Niega a Jesús con su carnalidad, na corrupção do pecado. corrupción del pecado. Depois quer pregar, Después quiere quer predicar, tomar a Santa Ceia, tomar Santa Cena, quer cooperar. quiere cooperar. Se conserte. Consiértese. Você está sendo igual àqueles irmãos Igual a falsos los hermanos falsos. que negavam o sacrifício de Jesus. Negaban los sacrificios de Você Jesús. também está negando com o seu pecado. Está negando con su Você está pecado. tornando um crente Judas Iscariote. Creyente de Judas Iscariote se vuelve. Assim como trocou Jesus pelas moedas, Como cambió por las monedas você está Jesús. trocando os prazeres da carne, o mundanismo, por Jesus Cristo. Está cambiando el mundanismo por Não é Jesús. digno de tomar a ceia. No es digno de tomar la Então cena. se arrependa aí agora. Arrepienta ahora E ahí. é o que diz a palavra. Como dice la palabra. Para nós não se associar Para no asociarnos. com aqueles dizendo ser irmão. Aquellos que dicen ser For hermanos. devasso Fuera de ou lascivio. avarento. Lascivio o avariento. Entende? Crente avarento, Hay un creyente avariento. crente ganancioso, Ganancioso. obreiros rebeldes. Obreros rebeldes. Começa a trabalhar na obra de Deus. Trabajando la obra de Dios. Começa a mexer com o dinheiro da igreja. A mexer con dinero Já en la iglesia. começa a crescer o olho. Ya comienza a crecer el Ah, ojo. tá, e aqui entra dinheiro. Aquí entra dinero. Esse negócio dá certo. Este negocio Aí es eu bueno. vou dividir a igreja, vou fundar um ministério para mim. Voy a dividir la iglesia y fundar Tá un cheio ministerio. deles que saiu com isso. Está lleno de ellos que nació con Vê eso. Deus abençoar um homem de Deus, a igreja, Ve a la iglesia já começa a crescer o olho y comienza a e crecer el ojo. ficar com traição com o pastor, Quedar con traición para com el o pastor. presidente da obra. Con el presidente de la O presidente da obra. obra está ajudando, Está ayudándole. está fazendo de tudo. Está haciendo de todo. E por detrás está falando mal. Por detrás habla Está mal. andando com mentira. Andando com mentira. Se conserta. Consierte-se. É o espírito de Judas Iscariote. Ese espíritu de Judas que está em Iscariote. seu coração. Que está en su corazón. Então se arrependa aí agora. Arrepienta ahí ahora. Você sabe por que você não tem força de orar e jejuar? Porque no tiene fuerza de orar y E de ayudar. fazer a obra de Deus numa igreja santa? Hacer la obra de Dios en Porque una seu iglesia. coração está corrompido pela avareza. Su corazón está Seu corrompido. coração está corrompido Está corrompido su pelo corazón. dinheiro. Por el dinero. Você não trabalha na obra de Deus por amor. No trabaja por amor. Só trabalha a troco de ouro e de prata. Solo por oro y plata. Não quer fazer a obra de Deus por amor. Quiere hacer la obra de É Dios por por isso que amor. não dá certo. Por isso não dá correto. E ainda fica falando mal No queda hablando mal. dos homens de Deus, De los hombres de Dios. do pastor da igreja, Pastor de la iglesia. mentindo para um e para outro, Mentindo uno de dizendo outro. que o pastor não ajuda. Dizendo que o pastor não Olha ajuda. a mentira do diabo. Mira a mentira do Olha diabo. o que aconteceu com Ananias e Safira. Mira Ananias e Safira. Porque mentiram que eram mortos. Mentiram que Se eram mortos. vocês não se arrependerem desse pecado, Usted no se arrepende del vai pecado. acontecer o mesmo com você. Va a acontecer lo mismo Porque con usted. Deus é amor, Porque Dios es mas amor. também é justiça. Pero también es justicia. 1 Coríntios 5, 11 ao 13. 1 Corintios 5, 1 al 3. Para nós não se associar Para no asociarnos. com aquele dizendo ser irmãos. Porque se dice ser Está cheio de hermanos. ser dizendo que é irmão. Está diciendo que es hermano. irmã. Hermana. É cara, rosto de Abel, Rostro de Abel. mas coração de Caim, El hein? corazón de Caín. Rosto de anjo, Rostro de ángel. mas coração de demônio. Más corazón de demonio. Olha o que diz a Bíblia. El que dice la Biblia. Se for avarento Si fuera avariento ou idólatras. o idólatras. Quantos crentes idólatras nas igrejas? Creyente idólatra en la iglesia. Tá vendo? ¿Está viendo? É só os ímpios que adoram imagem? Son los impíos de adorar imagen. Você que está idolatrando esses cantores gospel, Usted que idolatra esos cantores gospel. divorciado e casado 2 ou 3 vezes já, Divorciado, casado 3 veces que ya. estão cobrando para cantar. Que cobran para cantar. E tem que comprar ingresso para eles. Que comprar ingreso para É para ir ellos. lá no show deles. É al show de ellos. Eles estão falando que estão cantando lá para Jesus. Cantando para Jesús. Então nada, mas está lá subiando. Aqui ia subindo. Está batendo palma. Tá batendo palmas. Ah, eu te amo, cantor. Eu te amo, cantor. E Jesus está só de nome. Jesús está de nombre solo. Mas a intenção é adorar o cantor. Pero la intención es adorar al Tá cantor. vendo? ¿Está viendo? O sino da harpa está empoeirada. Los signos de las armas Porque eles están não têm empoderados. o Espírito Santo de Deus. Tiene el Espíritu Santo de Dios. O negócio deles é dinheiro. Su negocio es dinero. Ah, compra ingresso. Compra ingreso. Quantos mil que ele cobrou para cantar lá? ¿Cuántos mil va a querer? Esses são aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Sigue la doctrina de Balán. Esses são Judas Iscariotes, Son los traidores. Iscariote Como traidores. diz o apóstolo Paulo, Como dice el apóstol Pablo. são falsos profetas, São falsos profetas. inimigos da cruz, diz Enemigo de la- Paulo. Enemigo de la cruz, dice Pablo. Idolatría. Muitas vezes desmerece o obreiro ungido de Deus, Merece el obrero ungido de Dios. desmerece a obreiro ungido de El Deus obrero ungido de Dios. e fica idolatrando o pastor da igreja. Queda idolatrando al pastor de la Porque o iglesia. pastor é um homem que tem comunhão com Deus, Pastor es hombre que tiene comunión con que Dios. ora, que jejuma, Ora y ayuna. que lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Mas o obreiro também tem, o obreiro que é ungido pelo Senhor. También obrero ungido por el Señor. Despreza o irmão obreiro Desprecia al hermano e obrero. fica se pegando no homem. Queda pegándose al E hombre. fica numa vida cíclica muito tempo e não tem oportunidade de salvação. No tiene oportunidad de salvación. Não vai ser salvo porque ele está na idolatria. No va a ser salvo porque está en idolatría. Está no coração o culto antropocêntrico ao centro do homem. Está un culto antropocéntrico. Você precisa se apegar em Jesus Cristo. Precisa pegarse a Jesús.
Pegar no Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agarrarse de Jesús, que es el camino, verdad y Quem vem vida. ao Pai, a não ser por mim, diz a palavra. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Maldizentes. Maldicientes, Está vendo? Maldizentes. Pessoas caluniadoras, calumniadores, falsas. falsos. Muitas vezes você vê aquela pessoa, Muchas veces ve la persona, até te trata bem, conversa bem com você. te trata bien, comienza bien, Mas você começa a notar que ela fala mal de todo mundo. pero habla mal de todo el mundo, Ela vem falar mal de um e para outro para você. de uno y otro para usted. Fala coisas daquela pessoa que se dói até no seu coração. La cosa que duele en su Aí corazón. daqui a pouco você vê aquela pessoa abraçando aquela outra pessoa. Ve a la persona abrazando a la otra persona. E é crente, tô falando para crentes, viu? Estoy hablando para Não é creyentes. para crentes, tá cheio de crentes assim. Está lleno de creyentes así. Que nós não temos que se associar, não. No tenemos que Não asociarnos. tem Espírito de Deus. No tiene espíritu de Dios. Inventadores de males. Inventadores de males. Caluniadores. Calumniadores. São maldizentes. Son calumniadores. E também, Y también ou beberrão. los bebedores Tá borrachos. cheio de crente beberrão. Está lleno de creyentes borrachos. São tão beberrão com o espírito do Zé Pilita no seu coração, El espíritu en su corazón. que até os pastores querem liberar o vinho, a cachaça na igreja. Hasta los pastores quieren liberar vino. Aí eles dizem, só um pouquinho, só não tem problema. Un poquito, no hay Não problema. pode se Dicen. embriagar. No pueden É o embriagarse. que diz lá em Miqueias 2:6. Miqueas 2:6. Esses são profetas desse povo. Son profetas de ese pueblo. São o que eles gostam. Son los que Da gustan. bebida forte. La bebida fuerte. Se aparte desses tais aí agora. Apártese de los tales. Esses também. Esos también. Ou roubador. El robador. Tá cheio de crente roubador. Está lleno de creyentes ladrón. Você pensa que é aquele só que rouba? Solo los que roban. Você pega emprestado e não paga. É Toma prestado roubador. y no paga. Es Não robador. paga conta em dias, é roubador. No paga cuenta en días. Tem Robador. pessoas que tá apertada, Personas que están sem ajustadas. dinheiro, Sin dinero. mas tá se esforçando para pôr as contas em dia. Está esforzado por pagar Mas las você cuentas. tem, mas é um mau caráter, não paga. Pero no paga. Porque é um roubador mesmo. Porque es un Não robador. tem o caráter em seu coração. Tiene carácter en su E quer corazón. tocar na ceia do Senhor. Quiere tocar en la cena del Señor. Cuidado. Cuidado. Você vai entrar na fase daquele ladrão Va a entrar en la casa del da ladrón. cruz. De la cruz. Não que se arrependeu. Não arrependiendo-se. Sim aquele que murmurou. Sim aquele que murmurou. Roubador. Roubador. Se arrependa. Se arrepienta. Cleptomania. Não pode ver uma coisa fácil que quer surrupiar e pôr no bolso. Puede poner en el bolso. Às vezes você vê até contagem do dinheiro da igreja. Hasta contando el dinero de la E põe no iglesia. bolso achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Mas Dios está viendo. Pastor falso profeta. Pastor falso, Que a profeta. igreja confiou. La iglesia confió. Achando que era um homem de Deus. Achando que era hombre de De Dios. repente fechou a igreja com os membros. Cerró la iglesia con los Pegou o miembros. dinheiro e foi embora. Tomó el dinero y fue Saiba afuera. que Deus vai pegar você. Sepa que Dios va a Você tocar pode se usted. esconder onde for. Puede esconder donde fuere. Deus já tinha me mostrado você. Dios ya había mostrado a usted. E aí? Y ahí, Mas só que o diabo, Isso que o no seu diablo, coração, en su corazón, fez você vazar daí, né? es usted casado Mas de ley. Jesus vai te pegar, seu rebelde. Jesús te tomará rebelde. Aleluia. Então, para nós não se associar, Es para no asociarse, roubador, robador, com os tais, con los tales, ainda nem comais. aún ni comáis, Para nem comer. para ni Quer comer, receber na sua casa? que recibir en su casa. Deus está falando assim, apenas de saudar, né? Apenas de saludar, Está falando para nem comer. no comer, Vem dice. cá, irmão, foi um almoço para você. Vem comer aqui em casa. Ven a comer aquí en Ah, casa. aqui, ó. Com os tais nem comais. Con los tales ni comáis. Agora falou nem de saudar, nem comais. Ni comáis, Você dice. tem que se afastar. Tiene que apartarse. Como diz Paulo, Como dice mandamos, segundo Tessalonicenses 3:6, mandamos vos, porém, irmãos, Mandamos por vosotros, hermanos, em nome de Jesus Cristo, en nombre de que Jesucristo. vos apartei desses irmãos desordenados, Os diz a apartei palavra do de los Senhor. hermanos desordenados, dice la palabra de Dios. É Novo Testamento que está falando. Nuevo Testamento que habla. Deus está falando aqui nessa tarde. Se habla en esta tarde. Deus está falando com muitos aqui nessa tarde. Hablando con muchos en esta Deus está tarde. falando com obreiros aqui nessa tarde. Hablando con obreros esta Deus está tarde. falando com membros aqui nessa tarde. Con miembros esta tarde. Se arrependa. Se arrepienta. Ah, o diabo, como Deus revela. El diablo como Que o Dios diabo revela. está lançando na mente de muitos aí. Ahora solamente Está muchos. jogando indireta em mim, é não. Arrojando É o indirecta en mí. Espírito Santo te exortando, te lapidando. Es el Espíritu Santo exhortando. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Ah, mas pastor, você está julgando, não pode fazer isso. No puede hacer eso. Falaram com Paulo também. Hablaron con Pablo Aí también. no verso 12, Paulo diz: porque tenho que julgar ¿Por qué tengo que juzgar? também os que estão fora, Los que están fuera. pregar, julgar os que estão fora, A los que están fuera. Juzgar. e não julgar os que vos estão dentro, e não julgar os que vos estão dentro. Y no juzgar a los que están dentro.
Quer dizer que os crentes dizem, não, você tem que falar só com o crente do mundo. Nós aqui não. Nosotros aquí no. Como não? ¿Cómo no? Deus julga os que estão fora Deus julga e os não que estão julgai os que estão dentro. Y no juzgar a los que están dentro. Mas Deus julga os que estão fora. Dios juzga a los que están fuera. Retirai, pois, dentre vós Y expirar en medio esse de inico nosotros. que está de engano na casa do Senhor, Ese diz a inico que está de engaño palavra. en la casa del Señor, dice la palabra. Palmas para Cristo. Paulo está pregando acerca dos devastos da igreja. Predica acerca de los debates Se de la um lá iglesia. está participando da Santa Ceia com incesto, Está participando de la Santa tendo Cena con causa com a incesto. própria madrasta, Hasta en la propia tá madrastra. vendo? Mas Tá vendo? sua carne foi entregada para Satanás, Cuando fue entregada a para que a alma Satanás. se salvasse. Como la alma se Então salva. muitos começou a ficar, não pode fazer isso, No puede hacer não eso. pode falar. No puede hablar. Deus pode falar e usar seus profetas. Dios puede hablar y Ao usar sus entrar na profetas. presença de Deus, Al entrar a la presencia sejam de Dios. poucas suas palavras, diz o Senhor. Sean pocas sus O palabras. Senhor Deus está no seu santo templo. El Señor Dios está en su santo Cale-se templo. diante dele toda a terra. Cállese delante Quando de o toda la Senhor tierra. Jesus Cristo falar. Como Jesucristo hablar. Então, meus irmãos, a Bíblia fala: La Biblia dice, para custais nem comais, cuando salen y comáis, nem tampouco saudeis, diz a palavra. tampoco saludéis, Que dice la quem palabra. sauda Quien saluda, tem parte com quem, igreja? ¿quién tiene parte? Com suas más obras. Sus malas obras. Não adianta você estar na doutrina, No deben estar en na doctrina, comunhão com as coisas infrutuosas das trevas, comunión con las na tinieblas, comunhão com os crentes mundanos, un creyente mundano, na comunhão com os falsos profetas, los falsos profetas, está na mesma más obra deles. están en las malas obras de él. Cuidado, hein? Cuidado, Lá eles podem allá pueden fazer tudo lá. hacer todo. Lá as mulheres até abortam. Hasta abortan, Lá dice. tem o tal do comprimido do demônio também. El comprimido del demonio también. A Bíblia condena isso lá, hein? La Biblia condena eso. Já leu lá em Tiago 2, verso 6? Vio en Santiago 2, É o 26, que fala lo que dice sobre que os homens de Deus têm que frutificar, sobre que tienen que têm que gerar fructificar, filhos. engendrar E hijos. muitos aí estão fazendo a operação, né? Muchos hacen la Para não operación ter filho mais. a no tener más Cuidado, hijos. hein? Cuidado. Você está indo contra a palavra de Deus. Estoy yendo contra la palabra Irmãs, de está Dios. aí. Hermanos, está Fazendo ahí. operação para não gerar filhos. Haciendo operación para engendrar, no Tomando engendrar com o hijos. comprimido do diabo, do demônio. Tomando comprimido del diablo. Deus vai te pegar, se arrependa. Dios te va a tomar, Você arrepiéntase. casou para gerar filhos. No va a engendrar Então, hijos. cuidado. Cuidado. Então, ore e jejum a Deus. Ora y ayuda a Dios. Consagre a Deus. Conságre-se a Para que Dios. Deus venha fazer a obra. Venga a hacer la obra de Não Dios. precisa você pegar as coisas infrutuosas das trevas também, não. No con las obras infructuosas de la Glória a tiniebla, no. Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira Esa es la verdadera palavra de Deus, da doutrina do Senhor, palabra de Dios, doctrina de Dios. que nós pregamos aqui na Santa Igreja, Predicamos en la Santa Iglesia. primitiva doutrina divina. Primitiva doctrina É divina. a palavra de Deus que salva, Palabra de Dios que é a salva, palavra de Deus que liberta. que liberta. Então tome cuidado Tenga cuidado com con esses enganadores, esos engañadores. que muitos já entraram no mundo. Muchos entraron en el Está mundo, cheio de igrejas por aí, lleno de iglesias por ahí, dizendo o nome de Jesus. diciendo el nombre de Jesús. Mas esse povo me honra somente com os lábios, Pueblo me honra con los labios. mas o coração está longe de mim. Está lejos de mí ese Está pueblo. lá com o diabão da televisão, Con el diablo de la televisión, com o diabão das redes sociais, o de las redes sociales. está no divórcio, segundo casamento, Divorcio, segundo está casamiento. envolvido com a política, Envolvido con política, está envolvido com as coisas ímpias e mundanas. cosas impías y mundanas. Isso não são de Deus, não. No son de Dios, no. Se arrependa e agora Se arrepienta ahora. dá ouvido à voz do Espírito Santo. He oído la voz del Espíritu Quando Santo. ouvir a voz do Espírito Santo, Escuche la voz del Espíritu Santo. não endureçais No o endurezcáis vosso coração, vuestro corazón, diz o Senhor. dice el Señor. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler mais uma vez. Chega mais, igreja. Basta más, iglesia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler mais uma vez Vamos a leer una vez más. essa pregação de João, que isso aqui é uma pregação. Es una predicación. Porque já muitos enganadores Porque muchos engañadores entraram no mundo, entraron en el os mundo, quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. los cuales no confían que Jesús Esse viene en tal carne. enganador é o anticristo. Ese tal engañador Olhar por anticristo. vós mesmo,
para engañar a para vosotros que não mismos, percamos para que no perdamos o que estemos ganho. lo que tenemos ganado. Antes recebemos Antes recibamos o inteiro galardão. el entero galardón, Todo aquele que prevarica como aquel que e não prevarica, persevera na doutrina de no Cristo, persevera en la doctrina de Cristo, não tem a no Deus, tiene a Dios, nem tem ni Jesus. tiene a Jesús. Mas quem persevera Quien persevera na doutrina de Cristo, la doctrina de Cristo esse tem tanto o Pai tiene tanto al Padre como o Filho. como al Hijo. Se alguém vir ter convosco Si alguien está con e ustedes, não traz esta doutrina santa, nos trae esta doctrina santa, não recebais em casa, no recibáis en casa, nem tampouco saudeis. tampoco lo saludéis. As irmãs que gostam de cortar a ponta do cabelo, hein? Que gusta cortar la punta del Estão cabello, prevaricados da doutrina do Senhor. prevaricando de la doctrina de Irmãos Dios. que estão assistindo futebol, Hermanos que asisten fútbol, estão prevaricados da doutrina do Senhor. están prevaricando la doctrina del Señor, Aqueles que gostam de prevaricando. ir de short para a Que praia, anda de show para la playa, estão prevaricados da doutrina do Senhor. están prevaricando la doctrina del As Señor. irmãs que pintam o cabelo, Las semanas que pintan el estão cabello, prevaricadas da doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina del Señor. Gosta de ver televisão, Gusta de ver está televisión, prevaricada da doutrina do Senhor. está prevaricando la doctrina del Está Señor. nas redes sociais diabólicas, Están las redes sociales está diabólicas, prevaricada da doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina del Señor. Precisa da purificação de Jesus Cristo, En la santificación de Jesucristo, como diz o apóstolo João. como dice el apóstol Juan, Glória a Deus, ele todo aquele que todo prevarica aquel que prevarica não persevera na doutrina de Cristo. no persevera en la doctrina de Você Cristo prevaricou, y que se mas prevaricó. você precisa da purificação do sangue de Jesus Cristo. Precisa la purificación de la sangre Mas de agora, se Cristo. você der ouvido à voz de Jesus Si da oído a la voz de e Jesús se humilhar nas potentes mãos de Deus, y se humilla en las potentes manos de Dios, diz a palavra do Senhor, como dice la palabra de o Dios, sangue de Jesus Cristo la sangre de o Jesucristo purificará, lo purificará de todo pecado. de todo pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. As irmãs que gostam de fofocar, Hermanas que gustan de chisme, e não só irmã, mas irmãos também está cheio de irmão fofoqueiro, também que é pior que mulher. también lleno de hermanos Estão chismoseros, prevaricada a doutrina do Senhor, hein? prevaricando la doctrina de Pode Dios. falar mal da vida dos outros. Puede hablar más de la vida de los otros, Estão prevaricada a doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina del Señor. Esses crentes brigões Creyentes peleoneros que que falam palavrões hablan malas palabras, estão prevaricada a doutrina do Senhor, hein? prevarican la doctrina del Señor. Precisa nascer de novo. Necesitan nacer de nuevo. Gosta de intrigas. Gusta de intriga, Gosta de política. de política, Divórcio segundo casamento. divorcio, segundo casamiento, Estão prevaricada a doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina de Não Dios. vai subir para o céu, No hein? va a subir para el cielo. Tem que se santificar do corpo, da alma e do Es espírito. santificarse cuerpo, alma y espíritu. Estão todos prevaricados da doutrina. Todos prevaricaron la As doctrina. igrejas que estão nas luzes e fumaças. Iglesias con luces y humo, As igrejas pintadas de preto. pintada de negro, As igrejas estão com as televisões dentro dela. con televisión dentro de ella, Estão prevaricadas a doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina de Dios. Precisa nascer de novo. Necesitan nacer de Então nuevo. cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Cuidado, mis hermanos y É a hermanas. doutrina de Jesus que está sendo La pregada. doctrina de Cristo que está siendo Essas predicada. irmãs que gostam de sensualidade. Que gusta la A sensualidad. saia curta, da mini saia. Falda corta, Roupa minifalda. transparente. Ropa Os transparente. irmãos que gostam de roupa colada, bermudas. Ropa pegada, bermuda. Andar sem camisa. Anda sin camisa. Estão prevaricada a doutrina do Senhor, hein? Prevarica la doctrina de Dios. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Jesus está avisando. Está avisando Jesús. E a Bíblia diz: La Biblia dice, aquele que está de pé, aquel que está de pie, cuide-se para que não caia. cuide de no caer. Porque se você cair, Usted cae, você está prevaricando a doutrina do Senhor. prevaricando la doctrina de Dios. Então, guarde bem o que tem recebido, hein? Guarda lo que ha recibido. Você recebeu a mensagem de Jesus, Recibió el mensaje de Jesús. recebeu a palavra da doutrina do Senhor Palabra de doctrina del Señor. e aprendeu com Jesus a verdadeira palavra Aprendió con Jesús la verdadera palabra. através dos teus servos e A través de su profetas. siervo y profeta. Então, agora, em nome de Jesus Cristo, Nombre de Jesús. você se humilha aí agora. Se humilla ahora. Cuidado para não perder o que você tem ganho Cuidado para no perder lo que de tiene. direito, ganado. que é a tua El salvação. derecho que es su salvación. Se você ficar aí Si usted queda ahí, desmerecendo a palavra, desmereciendo la dando palabra, ouvido aos falsos profetas, dando oído al falso profeta, você vai perder o que você ganhou. perderá lo que ganó. E aqui também, Y también, o apóstolo João está combatendo as falsas doutrinas el Juan está cometiendo falsa doctrina. daqueles que dizem que prega salvo uma vez, Aquellos que dice salvo una salvo vez, para sempre. Salvo, Mentira de salvo. Satanás. para siempre. Mentira de Satanás. Está dizendo aqui, cuidado para não perder o que você tem ganho. ¿Cómo va a perder lo que ha ganado? Como que é salvo para sempre? ¿Cómo que salvo para siempre? Se você vê numa vida de pecado, Si vive una vida de se pecado, afastar, apartarse, andar contrário à palavra de Deus, contrario a la palabra de
de Dios, você não será salvo. usted no será salvo. Você não persevera até o fim na doutrina de Jesus, Persevera hasta el fin de la você não doctrina de será Jesús, salvo. no será salvo. Agora, se perseverar até o fim, será salvo. Persevera hasta el fin, será salvo. Então, esses que estão pregando, Esos que predican, salvo uma vez, salvo para frente, una vez para siempre. para sempre, Para siempre. é doutrina de Satanás, Doctrina del demonio. é doutrina de demônio. Doctrina de A demonios. Bíblia diz lá em Êxodo ou Gênesis, se me fala a memória, En Éxodo, ¿qué que Deus dice? fala que aquele que entrar em pecar, Aquel que entra y pecar, seu nome será riscado do livro da su vida. nombre será rasgado del libro de la A vida. Bíblia também diz aquele que aumentar uma vírgula ou um tiro dessa escritura, El que aumenta una tilde de seu esa nome será escritura, riscado do livro da vida. su nombre será rasgado del Como libro que de é la salvo vida. para sempre? ¿Cómo que salvo para siempre? Que essas teologias de Satanás aí, Teología de Satanás, que usa esses falsos profetas aí. de los falsos profetas. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, hermanos. Aí já entra o que João falou. Ahí donde Juan habló, Porque muitos enganadores muchos engañadores entraram na terra, entraron en la tierra, qual não confessa que Jesus vem em carne. no confiesan que Jesús vino en Hoje carne, até eles confessam Jesus em carne. hasta confiesan que Jesús vino en Mas a carne. heresia agora é outra. La herejía ahora Eles negam a verdade da Bíblia niegan la verdad de la e Biblia, pregam heresia para o povo. pero hay que herejía para el pueblo. Por isso que a Bíblia diz, amados, Amados, não creais em todo espírito, no creáis en todo espíritu, mas provai se os espíritos probad los espíritus, são de Deus ou se não são. son de Dios o no. Porque há muitos falsos profetas na terra. Hay mucho falso profeta en Então la tierra. vigiai e orai, Vigila y ora, para que não caia em tentação. para que no caiga en tentación. Aquele que está de pé, El que está de pie, cuide-se para que não caia, diz a palavra do Senhor. cuídese de no caer, dice la palabra Então, de meus Dios. irmãos, minhas irmãs, Hermanos y diz hermanas, também Jesus, dice Jesús, na sua palavra, la palabra, conhecereis a verdade, conoceréis la e a verdad, verdade vos libertará. la verdad os libertará. Você conheceu a verdade de Jesus agora? Conoce la verdad de Jesús ahora. Você que estava enganado nessa falsa doutrina, Engañar la falsa é doctrina, desses falsos profetas enganadores. falso profeta engañador. Ouve a palavra de Jesus agora para você, Que la palabra de Dios para para que usted, você se arrependa para que se arrepienta, e abandona aí agora. abandone Não ahora, recebe mais no reciba más. esse pregador mundano aí, mas não. Predicador mundano Da no, televisão, mas não. de la televisión no, Das redes sociais, mas não. de las redes Não sociales, recebe mais esse pregador mundano. no reciba predicador Esse mundano, cantor mundano. Cantor mundano. Da filmagem da besta, mas não. de la afirmación de la bestia. Que você continuar recebendo isso aí, Continúa você recibiendo, vai perder o que você tem ganho. perderá lo que ha Deus ganado. tem vida eterna para você. Tiene vida eterna para Mas usted. na porta estreita. Na porta estrecha. Quem quiser vir após mim, Quien quiere detrás de mí, nega a si mesmo. Negue-se a si mismo. Toma a sua cruz. tome su cruz E siga-me, diz a palavra do Senhor. y sígame, dice la palabra de Dios. Es la verdad que libera. Se alguém vir ter convosco, hein? Si alguien viene con ustedes, Você está ouvindo lá no rádio YouTube? está oyendo en Radio Porque a Tube, nossa igreja não usa filmagem da besta. no usa afirmación de la É bestia. o que diz a Bíblia. Tudo nem é lícito, Todo me es lícito, mas nem tudo nos convém. pero no todo conviene. E não deixaremos que nada nos domine. No dejaremos que nada nos domine. É lícito nós usar, por enquanto, o YouTube Es lícito usar por enquanto somente no som de áudio. solamente el sonido de audio, Mas não convém usar pero filmagens. no conviene usar videos. Por quê? ¿Por qué? Diz a Bíblia, andamos por fé e não por vista. Damos por fe y no por vista, Não atentando nas coisas que são vistas, contentando las cosas vistas, mas sim nas coisas que não se vê. pero sí en lo que no se ve. Porque as que se vê são temporais, Las que se ven son temporales, mas as que não se vê são eternas. pero las que no se ven son eternas. Aleluia, glória a Deus. E é o que diz a palavra do Senhor. Lo que dice la palabra de Dios. Quem tem ouvido, ouça. Quien oiga, O que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. el Espíritu Santo dice a las iglesias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, que diz a Bíblia? ¿qué dice la Biblia? Foi dada a imagem da besta Dada imagen a la bestia, para que a imagem da besta falasse. que la imagen hablase. Então não é lícito nós usar imagem, porque é da besta, de Satanás. Necesito usar la imagen de la bestia de Não é Satanás. lícito nós usar comerciais da besta no canal, porque é de Ni Satanás. comerciales de la bestia de Que Satanás. já entra na Bíblia também. Que entra en la Biblia también. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Aventura del varón que no anda en consejo de nem impíos, se detém no caminho dos ni en pecadores, camino de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. la red de escarnecedores. Também tem, También tiene lá em 2 Coríntios 6,14, 2 Corintios 6:14. que não há comunhão de Deus com os ídolos, No hay comunión con los ídolos, das luzes com as trevas, de luz con tinieblas, de Jesus com Belial. de Jesús con Belial, Apartai do meio deles. apartado de medio de Então, mesmo ellos. que está no som de áudio, Como el sonido de está audio, toda a doutrina, su doctrina, está como comercial mundano, comercial mundano, não é de Deus. Não recebais em casa, hein? no recibáis en Não casa, recebais em casa, em nome de Jesus. no recibáis en nombre O de diabo Jesús. está enganando muitos crentes aqui. Están engañando muchos creyentes aquí. Tem muitos crentes que
ainda são sinceros, que hasta son sinceros, todos são obedientes, obedientes, mas agora depois que teve acesso às redes sociais da internet, pues tienen acceso a las redes sociales e estão se internet, corrompendo están corrompiéndose com a filmagem da besta lá, con la filmación de la bestia, mostrando a sua cara na filmagem, mostrando su cara en na filmaje, televisão disfarçada. de la televisión disfrazada. Jesus avisa você aí agora. Jesús avisa a usted ahora, Cuidado para você não perder o que você tem ganho, cuidado para no perder lo que que ha é a ganado, sua salvação. que es su salvación. Já pensou se nadou a tempestade durante todos esses anos Todos esos años, no Evangelho en el Evangelio, e já no final agora en el final ahora, vai morrer na praia? va a morir en la playa. Então cuidado, Cuidado, não deixe que Satanás te engane. no dejes que te engañe Com Satanás. com esses falsos profetas não. Los falsos profetas Eles são enganadores, son engañadores, são ímpios. impíos. Que os falsos profetas diz a Bíblia, Falsos profetas dice la do Biblia. mundo são Del mundo son, e o mundo os ouve. el mundo los escucha. Mas nós somos de Deus. Nosotros somos de Dios. Quem é de Deus nos ouve. Quien es de Dios nos oye. Quem não é de Deus Quien no es de Dios não nos ouve, diz a palavra. no nos oye, dice la palabra. Deus abençoe a todos. Que Dios bendiga a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. En nombre de Cristo.